Boa noite. Que bom que você está aqui na igreja para nós participarmos juntos deste momento especial de adoração, de louvor, de aprendizado da palavra de Deus. Nós estamos com a série de estudos da Bíblia durante os domingos. Hoje estaremos fazendo o 14º estudo, que vai falar sobre as leis da Bíblia. E nós queremos, antes de entrar no assunto, pedir que você esteja orando pela Gineide. A Gineide está com um probleminha de saúde lá e não pôde estar aqui. E o Maildo também está trabalhando fora no litoral, na Baixada Santista. Então vamos estar orando por eles, para que Deus possa cuidá-los lá onde eles estão, né? E que a Gineide possa melhorar desse problema que ela está enfrentando. É uma alegria estar aqui com vocês nesta noite e nós queremos... Deixa eu puxar aqui o fio, para que fique mais fácil para eu me locomover aqui diante de vocês. Vocês estão bem? Sim. Está tudo bem? Que bom, viu? Que bom que nós temos grandes desafios, né, na nossa vida para enfrentar. Mas esse assunto, queridos, é muito importante para nós. É um assunto que ele tem muitos questionamentos dentro do mundo religioso, em relação às leis da Bíblia, né? Tem pessoas que aceitam, tem outras que não aceitam, tem religiões que dizem que não precisa mais de lei, outros dizem que tem que existir. Mas você já pensou num mundo sem lei? Já imaginou isso? Como que seria a convivência das pessoas se não houvessem leis para reger, né, a harmonia entre as pessoas, a proteção, os cuidados, os limites até onde nós podemos ir? Imagina só um mundo sem lei. E obviamente que Deus, por ser um Deus de justiça, Ele também estabeleceu leis para que a humanidade pudesse estar vivendo conforme a orientação dEle, conforme a vontade dEle. Então este assunto é muito importante para nós. Pastor, mas as leis ainda estão vigorando até os nossos dias? As leis estabelecidas pela Bíblia, pela palavra de Deus, estão vigorando até hoje? Porque a gente ouve tantas coisas se falar por aí, dentro das religiões, que Jesus, ele cravou as leis na cruz, né? Não precisa mais das leis. Jesus viveu a lei, por isso nós não precisamos mais viver, porque ele cumpriu a lei. Agora nós temos que aceitar Jesus e é suficiente. Então muita coisa nós ouvimos, nós estamos no tempo da graça e não no tempo da lei, então agora pode muitas coisas. Mas não é a lei, mas é um ou outro mandamento que não precisa mais. Como que isso funciona? Pastor, tem diferença entre uma lei e outra? E é isso que nós vamos estar analisando nesta noite, tá? Hoje nós não vamos estar falando sobre os 10 mandamentos. Isto vai ficar para o próximo estudo, próximo domingo. Hoje nós vamos estar falando sobre as leis da Bíblia e ver qual a importância dessas leis, se existe diferença ou não em relação a isso, tá? Então, vamos lá, já colocou aqui? Eu estou tentando aqui, mas não está indo. Está aí o meu passador? Aquele passou. Passou? Vê se abre aí a tela para mim. Foi? Não foi, não, mas deixa eu trocar então. Deixa eu trocar, eu tenho um outro aqui. Talvez ele não está aceitando. Esse aqui é mais avançado um pouquinho. Só um minutinho, queridos. Coloca lá para mim, Roberto, por favor.
Ele não está aceitando também, né? Na verdade, ele passa aqui. Isso vai. Acho que você vai precisar passar. Ah, passou. Tá, queridos, nós vamos primeiro relembrar um pouquinho o último estudo. Vocês estão na sequência, né? Estão na sequência. Então nós vamos relembrar um pouquinho o último estudo. Tá, obrigado. O último estudo que vocês tiveram, ele falou sobre o juízo. Está aqui na tela, aqui o juízo. Dá para vocês enxergarem? Dá? Está pequeno? Está pequeno. Dá para entrar. Tá, então eu vou ler aqui, vocês acompanham aí, tá? Porque agora não tem como mudar a letra. Aqui, ó, vocês estudaram sobre o assunto do juízo, e aqui vocês viram que após a ascensão de Cristo, ele foi para o santuário no céu, tá? As profecias, a profecia que revela a data do juízo, conforme vocês estudaram, é a partir da profecia das 2.300 tardes e manhãs, que está em Daniel, no livro de Daniel, tá? O profeta Daniel, ele teve essa visão dessa profecia, que estabeleceu 2.300 tardes e manhãs para que o santuário fosse purificado, e esse purificado na Bíblia é um julgamento, no sentido judicial mesmo, tá? Então haveria o início de um período de julgamento no céu, onde Jesus está, e ali a partir de 1844, então, Cristo, além de intercessor, agora ele passa a atuar também como juiz. Então ele é um advogado, mas também exerce a função de juiz no julgamento. Então é importante nós termos essa consciência, porque muitas vezes nós olhamos para Jesus como um advogado, e o advogado faz o que para nós? O advogado faz o quê? Ele defende o seu cliente, né? Então ele vai olhar para as leis ali que existentes, e de acordo com a lei ele vai defender o seu cliente, não importa o crime que você cometeu, ele vai encontrar uma brecha na lei lá, alguma forma para te proteger ou amenizar a sua pena. Tá? Às vezes não tem defesa o que você cometeu, mas dá para amenizar um pouquinho a pena ali, diminuir, quem sabe, as consequências da culpa ou do pagamento que você tem que fazer, de acordo com aquilo que você cometeu. O advogado faz isso, e o juiz faz o quê? O juiz dá a sentença, né? Então veja, de acordo com a lei também o juiz vai determinar a sentença que você vai precisar pagar. Então Jesus, como advogado, ele está nos defendendo, mas nós não podemos olhar para Jesus só como advogado, nós temos que olhar para ele também como aquele que vai julgar todas as coisas, né? E o juízo justo, para ser um juízo justo, precisa estar de acordo com a lei, concorda comigo ou não? Porque a lei existente, ela vai determinar se eu estou salvo ou se eu estou perdido, entendeu? Ele não pode me salvar se eu sou um transgressor da lei, porque se ele me salvar transgredindo a lei, ele tem que salvar todas as pessoas, senão ele não é justo. Mas dentro do juízo de Deus também, vocês viram isso aqui, existe também o agente de acusação. E quem é o acusador? Satanás. E Satanás vai cobrar. Não, o senhor não pode salvar essa pessoa aqui, porque ele não respeita, ele não obedece a sua palavra. Então, há no juízo de Deus uma relação com o juízo também que acontece aqui neste mundo. Então, dá para a gente entender melhor quando a gente olha para aquilo que está mais próximo de nós. E aí você vai entender também o juízo de Deus, tá? Aqui você vê aqui que no juízo de Deus existe 3 fases. A primeira fase qual que é? O investigativo, ou seja, está passando o nome da humanidade em juízo, investigando como é que está a sua vida, como é que não está. Existe um pecado aqui na vida do pastor Orestes. Então ele vai olhar lá e fala assim, mas esse pecado aquele dia se arrependeu, então está perdoado. Entende? Então está passando os nossos nomes em investigação. E esse juízo investigativo ele começou em 1844, a primeira fase do juízo. Então aqui, queridos, você vê a segunda fase do juízo qual que é? Comprovação. E a terceira?
execução. Então veja, aqui existe algo especial, porque muitas pessoas acreditam no juízo de Deus, onde as pessoas vão estar todos presentes nesse juízo. Mas a Bíblia diz que Jesus vai voltar, e quando ele voltar, ele vai voltar para quê? Para que ele vai voltar? Vamos lá, me ajuda aí. Ele vai voltar para quê? Resgatar quem? Nós quem? Quem, velhinha? Os salvos. Jesus não vem buscar toda a humanidade, ele vem buscar os salvos. Então, isso quer dizer para mim e para você o quê? Que o nosso nome já foi passado em um primeiro período do juízo. Porque como é que ele vem para buscar os salvos e como é que ele sabe que eu estou salvo ou eu estou perdido? Porque já foi feito a primeira fase da investigação. E agora, quando a gente subir para o céu, aí existe a segunda fase, que é a fase da comprovação. Por isso que no céu nós vamos ter surpresas, porque você vai olhar uma pessoa que você achava que não ia estar no céu. E você vê essa pessoa lá junto com você. Você vai falar, mas por que essa pessoa está aqui? Aí, a Bíblia diz que vão ser abertos os livros. Lembra disso? Vão ser abertos os livros e vai ser mostrado por que essa pessoa se salvou. Mas de repente você olha lá, você vê uma pessoa que estava pregando para vocês na igreja, por exemplo, como eu. Não, eu vou estar lá, tá? Só estou usando eu para não usar você. Tá? Eu estou usando eu como exemplo para não usar você, porque de repente você vai sair preocupado aqui da igreja, que o pastor me apontou, né? Será que tem alguma coisa que ele sabe? Tá? Não, eu estou me apontando aqui. Você vai olhar lá e falar assim, mas cadê o pastor Orestes? Ele não está aqui. Mas ele pregava para nós, ele foi o nosso pastor, ele nos ensinou. E aí o livro vai ser aberto, vai ser mostrado lá, está vendo aqui, ó, ele tinha um pecado na vida dele que ele não se arrependeu. Por isso ele não pode estar aqui. Então vai ter essas coisas neste período da comprovação, por isso que a Bíblia diz, através do apóstolo Paulo, que nós vamos participar do julgamento. Nós vamos julgar inclusive os anjos, porque os anjos caídos serão julgados também. Então veja, nós vamos participar desse período de comprovação, do juízo de comprovação. Aí depois vem o juízo de execução, onde a sentença vai ser dada. E aí, queridos, é onde vocês vão ter um outro estudo, que vocês talvez não passaram ainda, que vai mostrar a execução desse juízo, a sentença final. Tá? Então, esse período aqui é só para relembrar vocês o que nós já vimos lá atrás. Mas eu quero mostrar para vocês aqui, Romanos capítulo 14. Abra a Bíblia de vocês agora. Romanos capítulo 14. Eu tenho que tomar cuidado com o tempo aqui. Mas vamos ler esse texto, que esse texto é muito importante. Vocês já ouviram falar que todo caminho leva a Deus? Já ouviram? E vocês concordam com essa expressão? Sim ou não? Não, né? Placa de igreja não salva. Já ouviram isso também? Concorda com isso? Sim ou não? Está dividido aqui. Tem os do não e os do sim. Placa de igreja não salva. Já ouviram isso? Todo mundo já ouviu? Concorda ou não concorda? Placa de igreja não salva. Essa expressão está certa. Placa de igreja não salva. Tem aqueles que ficam na dúvida que não está nem do lado nem do outro, está esperando para ver qual que é a maior parte, né? Mas assim, placa de igreja não salva, a expressão está certa, mas placa de igreja é importante ou não é? Sim. É importante ou não é? Sim. Lógico que é, porque se você está seguindo um caminho, tem uma placa e você vai para o outro lado que a placa não está indicando, o que vai acontecer com você? Você vai se perder. Então a placa, ela é importante, mas não salva. Tá? Então nós temos que tomar cuidado com isso aí. Placa de igreja não salva. A igreja salva ou não salva? Quem salva é Jesus. Muito bem, a salvação é só por intermédio de Cristo. Tá? Se você está na igreja, vivendo a vida toda sua na igreja, mas você ainda não entregou sua vida para Jesus, lembra do que eu falei da comprovação lá? De repente eu estou na igreja como pastor e não estou salvo. Tá? Estou me usando de novo, tá? Mas não porque é a realidade. Eu espero que não seja a realidade, né? Mas assim, ó,
A igreja também não salva, queridos. Nada salva além de Jesus. É Jesus que salva. Tá? Mas a igreja é importante, a placa da igreja é importante, você estar nos cultos é importante, mas nada disso vai te salvar. Quem vai salvar é quem? Jesus Cristo. Tá? Jesus salva. Mas todo caminho leva a Deus ou não? Não. Agora vocês estão preocupados em responder, né? As pessoas dizem que todo caminho leva a Deus, queridos. Eu vou concordar com eles também. Porque todo caminho vai levar a Deus. Tá? E esse texto vai ensinar para vocês isso aí. Vamos lá? Romanos capítulo 14, versos 10 a 12. Romanos 14, 10 a 12. Diz assim: Tu, porém, por que julgas teu irmão? E tu, por que desprezas o teu? Pois todos o quê? Quem que vai comparecer diante do tribunal de Deus? Todos, independente do caminho que a pessoa esteja, independente do que ela esteja fazendo, todos comparecerão diante do tribunal de Deus. Tá? Vamos continuar aí? Aqui, ó, como está escrito: por minha vida, diz o Senhor, diante de mim se dobrará quem? Todo joelho e toda o quê? Língua dará o quê? Louvores a Deus. Assim, pois, cada um de nós terá que fazer o quê? Eu pergunto para vocês, todo caminho leva a Deus ou não? Todo caminho leva a Deus. Mas se você vai estar salvo ou não, é outra coisa. Existe caminho para a vida e caminho para a morte. Hein? Mas nós temos que entender que todos comparecerão diante do tribunal de Deus. Agora a grande questão é que se você quer trilhar um caminho que vai te dar a salvação, ou se você quer trilhar um caminho que vai levar você à perdição, à condenação eterna. Aí é uma escolha que você tem que fazer. Eu visitei uma pessoa aqui em Taubaté, antes de eu ser pastor, a convite de uma irmã da igreja, uma pessoa muito cristã, não era adventista. Porque ela tinha uma dúvida, ela queria perguntar para um pastor, e a irmã falou assim: você pode ir lá visitar essa pessoa? Eu não era pastor, mas fui. E a preocupação dela era o seguinte: será que eu estou num caminho que eu vou, no final dele, me encontrar com Jesus e ter a salvação? Essa era a preocupação daquela pessoa. Então, queridos, nós estamos aqui, nós temos que fazer escolhas. É importante demais a gente conhecer isso aqui. Aqui o texto está falando assim, olha, Deus vai julgar todas as coisas, todos nós compareceremos perante o tribunal de Cristo, mas não há nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo e guardam os seus mandamentos. Então aqui algo importante para nós que a Bíblia nos cita, e nós vamos entrar na lei. A lei aqui, eu não vou procurar esgotar todas as orientações, as informações sobre as leis, só para a gente dar uma pincelada e entendermos que existe várias leis na Bíblia, além dos 10 mandamentos, tá? Porque o tempo também não permite e nós vamos ter dificuldade. Mas aqui, ó, as leis civis foram estabelecidas por Deus também para reger a nação de Israel. Então existiam as leis civis como existe no nosso mundo hoje, nos nossos dias. Esta é uma das leis. A lei de saúde foi estabelecida por Deus para preservar o bem-estar humano, tá? A sua saúde física, mental, espiritual, a sua saúde emocional. Deus estabeleceu regras, leis para isso, que nós precisamos obedecer para que nós possamos ter saúde através do nosso corpo. Imagina como uma pessoa enferma, ela vai servir a Deus. Nós temos muitas pessoas que estão acamados, estão num leito de hospital, estão emocionalmente abalados, e como é que uma pessoa dessa vai servir a Deus? Eu não estou dizendo que ela está perdida, mas ela já não tem condições mais de, quem sabe, vir à igreja com suas próprias pernas, se locomover, de fazer as atividades normais da vida. Então, Deus estabeleceu regras para estabelecer a saúde para o nosso corpo, para que você possa ter condições de se movimentar, de fazer suas atividades,
ter o seu trabalho normal. Então, leis que preservam o bem-estar da saúde humana. E isso aqui é muito importante, porque se você não obedece às leis de saúde, cuidado que você vai procurar a igreja para ter cura. E de repente não é Deus que vai te curar. Porque como é que Deus pode curar você se você não está respeitando uma lei que Ele estabeleceu para você? Então nós temos que tomar cuidado com essas coisas aqui. Leis cerimoniais. Essas leis cerimoniais, queridos, são leis de sacrifícios que apontavam para a morte de Cristo, que um dia viria aqui neste mundo para morrer no nosso lugar. São leis cerimoniais que Deus estabeleceu, e estas leis, elas foram sim canceladas por Cristo na cruz do Calvário. Porque no passado você pecava e precisava matar um cordeiro, um animalzinho, e o sangue desse animal, ele prefigurava aquilo que ia acontecer na cruz do Calvário. Ou seja, as pessoas do passado, elas tinham que ter muito mais fé do que nós temos hoje. Porque imagina, você cometeu um pecado, agora vai pegar um animalzinho seu de criação, de estimação, um animalzinho perfeito, porque não poderia ter defeito nenhum, porque aquele animal representava Jesus, que não tinha pecado em sua vida. E agora você teria que matar esse animalzinho para perdão dos seus pecados, e isso foi estabelecido por Deus. É uma lei que precisa ser obedecida. Só que isto, ele teve um tempo para acontecer, e Jesus veio aqui como o quê? Cordeiro de Deus, que faz o quê? Que tira o pecado do mundo. Hoje nós temos o cordeiro morto. Então imagina, hoje é muito mais fácil para nós. Nós vivemos essa fé porque eu não preciso estar matando um animalzinho. No meu lugar, imagina, você cometeu pecado e tem que matar um animal inocente. Mas isso era uma forma didática de Deus trabalhar com o pecado no passado. Essas leis não precisam mais hoje, a partir de Cristo. Nós não precisamos mais matar o cordeiro. E se vocês lembram um pouquinho da Bíblia, talvez eu vou puxar a memória de vocês, quando Jesus morreu lá na cruz do Calvário, fora dos muros de Jerusalém, no Monte da Caveira, o que aconteceu lá dentro do santuário, lá do templo? O véu se rasgou onde? De cima a baixo. Aquele momento ali não foi realizado por homens. No mesmo instante que Jesus estava morrendo lá na cruz, o véu do santuário lá se rasgou de cima a baixo. Então veja, ali Deus estava mostrando que o sacrifício já tinha acabado. Não é necessário mais o sacrifício, a morte de animais. Então, quando você conhece a Bíblia, você começa a ver como que Deus foi trabalhando com o pecado. E aqui nós vemos, queridos, as leis cerimoniais. Estas leis nós não precisamos mais realizar para a nossa salvação. Hoje, por exemplo, você não precisa mais de um sacerdote para você chegar na presença de Deus. Então, tudo o que acontecia no santuário mostrava para Jesus. Tudo. Em algum momento eu vou mostrar para vocês que o santuário é um caminho que Deus trilhou para chegar até nós. E como é que a gente faz para chegar até Jesus? Quando eu falar sobre isso, eu vou mostrar para vocês. Porque aqui, veja bem, a importância dessas leis que a Bíblia mostra para nós. A lei moral. A lei moral é a lei dos 10 mandamentos. Essa lei, queridos, ela reflete o caráter de Deus. Então Deus estabeleceu os 10 mandamentos para que nós pudéssemos obedecer e viver conforme a vontade dele. Então essas são as leis que nós temos na Bíblia. Umas nós precisamos ainda manter. Não é só a lei dos 10 mandamentos que ainda existe nos nossos dias. Nós temos que entender que Deus quer o melhor para cada um de nós. Aqui, olha, sábio, justo e amoroso como é, Deus estabeleceu leis que vão regulamentar a saúde dos relacionamentos de seus filhos e a conduta diante dele. As leis não existem para tolher a nossa liberdade saudável, tá? Mas para ampliar o seu significado e aclarar o seu sentido. É tão bonito quando você olha para a lei de Deus e você olha com prazer, porque é bom você obedecer às leis. E tem gente que fala assim,
tem lei que não precisa mais, tem mandamento que não precisa mais. Mas e os outros mandamentos? Precisam ou não precisam? As pessoas falam para você que é adventista, falam assim, mas vocês são o povo da lei, né? Mas a lei não precisa mais porque Jesus cravou na cruz a lei. Mas e aí, eles desobedecem à lei? Ou aceita parte da lei e a outra parte não? Então veja, este é o grande problema. Porque quando você não obedece à lei, segundo os costumes que nós temos neste mundo aqui, como é que você é tido diante da sociedade? Como um fugitivo? Um transgressor da lei? Você anda com um capuz na cabeça durante o dia, se escondendo de todo mundo para que ninguém veja você? Então a lei, ela nos dá essa liberdade para você viver diante de Deus e também estar diante das pessoas. Então é extremamente importante para nós obedecermos às leis de Deus. Que tipo de leis encontramos na Bíblia? Veja bem, aqui nós temos nessas passagens, é bom você anotar. Vocês têm o livrinho do estudo ou não? Então é bom vocês anotarem, quem sabe, essas leis, porque é muito texto aqui, mas nós vamos citar para vocês essas leis aqui. Lá em Êxodo capítulo 21 e 22, os dois capítulos falam sobre as leis civis e leis de proteção para reger a nação de Israel. Então, nesses dois capítulos você tem essa lei. Em Levítico capítulo 1 até o capítulo 4, você tem as leis cerimoniais, envolvendo sacrifícios e ofertas de animais, que são especificadas para o santuário. Então, o santuário foi estabelecido para mostrar como que Deus trataria o pecado. Agora, existe uma questão importante, queridos, porque essas leis, como vocês estão percebendo, elas estão lá no Antigo Testamento. E quando você começa a estudar, você começa a entender como que Deus trataria o pecado no futuro. Porque aqui você tem uma aula sobre isso aí. Como que Deus vai tratar o pecado no futuro? Tem gente que fala assim, hoje nós vivemos o tempo da graça, mas peraí, mas e o tempo do passado? As pessoas tinham que obedecer à lei, mas nós hoje não precisamos obedecer? Aí eu pergunto para você, Deus seria justo se ele agisse dessa maneira? Não. Será que haveria justiça em Deus? Ou seja, o povo do passado teve que praticar coisas terríveis, matar animais, imagina só. E agora nós não precisamos mais, então nós hoje temos mais facilidade do que eles, porque hoje nós estamos no tempo da graça, não precisamos mais obedecer à lei. Então Deus não seria justo, queridos. Então, a mesma forma que Deus agiu no passado, ele continua agindo. E quando você não estuda sobre isso aqui, você acaba tendo uma certa dificuldade para entender o plano de Deus em relação ao pecado. Vocês imaginam que Jesus precisou morrer na cruz para dar a salvação para nós? Então o pecado não exige qualquer coisa não, tá? Não é de qualquer jeito. Para você ser salvo, você tem que tomar uma decisão. Agora, uma boa parte das religiões de hoje, eles incentivam você a estudar só o Novo Testamento. Porque o Antigo Testamento não é mais para os nossos dias. E Satanás é muito esperto. Porque se a pessoa estudar a Bíblia como um todo, ela vai entender como que o pecado vai ser tratado no futuro. Então veja, aí existe algo importante para nós pensarmos. Por que que eu não preciso mais estudar o Antigo Testamento? Como é que eu vou entender o novo agora? O que Jesus está fazendo por nós? E aí você tem aqui no Levítico capítulo 11. Na verdade são dois capítulos que falam sobre esse assunto. Levítico 11, alguém sabe o outro capítulo aí? Que fala sobre o mesmo assunto? Vocês podem me ajudar se eu esquecer alguma coisa. Então tá, vocês vão ler capítulo 11 de Levítico e Deuteronômio capítulo 14. Vai falar sobre o mesmo assunto, tá?
Então vai ensinar você o que pode ou o que não pode entrar na sua alimentação. Que tipo de animal pode, que tipo de animal não pode, tá? Isso aqui porque existe um contexto para isso. E o contexto era o dilúvio. Porque antes do dilúvio não havia morte de animais para a alimentação do homem. Só que com o dilúvio o que aconteceu? Acabou toda a vegetação. Então, a partir do dilúvio, Deus permitiu que o homem se alimentasse de alguns animais, para que ele pudesse agora ter condições de vida. Mas não eram todos os animais. Então, existe uma regra que Deus estabeleceu que você precisa saber. Se você ainda é uma pessoa que usa o alimento carne ou alimentos de origem animal, você precisa saber que tipo de animal você pode usar, que tipo de animal você não pode usar. Tá? Então é muito importante você compreender esse assunto aqui, para que você não caia em alguns erros que vai transgredir a lei de Deus. Êxodo capítulo 20, do versos 3 até o verso 17, você encontra na íntegra os 10 mandamentos da lei de Deus. E é interessante, queridos, que aqui, nesse texto, você vai ver o que foi que Deus escreveu e o que foi que o homem escreveu. E eu quero ler com vocês aqui esse texto de Êxodo, capítulo 31, verso 18. Êxodo 31, 18. Já acharam? Então acompanhe comigo aí. E tendo acabado de falar com ele no Monte Sinai, o que Deus fez? Deu a Moisés as 2 tábuas de testemunhos. Tábuas de quê? De pedra. Escrita de que jeito? Pelo dedo de Deus. Então veja, Deus entregou as tábuas nas mãos de Moisés. Essas tábuas eram as tábuas dos 10 mandamentos. Escrita por quem? Pelo dedo de Deus. Quer uma confirmação melhor disso? Logo na seguinte sequência aí, capítulo 32, verso 16. Capítulo 32, verso 16. As tábuas eram obras de quem? De Deus. Também a escritura era o quê? A mesma escritura de Deus, esculpida nas tábuas. Então veja, aqui é uma confirmação de que os 10 mandamentos, queridos, Deus não permitiu que homem nenhum escrevesse. Então exatamente isso que Deus não permitiu que escrevesse, hoje você encontra muitas religiões dizendo que não precisa mais. Então algo está acontecendo para enganar as pessoas, para que você não aceite a lei de Deus e quando acontecer o julgamento você seja achado em falta e não esteja salvo. Como nós dissemos aqui, quem salva é quem? Jesus. Ele é o advogado e ele é o juiz. A lei não vai te salvar. Ah, pastor, mas agora eu vou estar salvo porque eu estou guardando a lei. Não, você não está salvo porque você está guardando a lei. Você está salvo porque você aceitou Jesus como Senhor e Salvador da sua vida e você é obediente à lei que ele estabeleceu. Por isso você está salvo. Mas a lei pode te condenar, porque se você não cumprir a lei vai ser usada agora para condenar você. Então é importante nós entendermos isso aqui, que a lei de Deus, queridos, ela foi escrita pelo dedo de Deus, e esta lei aqui é a lei dos 10 mandamentos. As outras leis, Deus permitiu que o homem escrevesse. Mas a lei dos 10 mandamentos, não. Então, nós precisamos entender isso aqui. Que tipo de leis encontramos na Bíblia, então? Olha aqui.
não podemos confundir quem escreveu as leis, nem usar textos da lei cerimonial para explicar a lei moral. Porque hoje, sem conhecimento, tem muita gente dizendo que a lei moral foi cravada na cruz. Mas não pode, porque Jesus é o que nosso? Você contrata um advogado, ele vai tirar a lei? Ele vai tirar o que seu? O que ele vai tirar seu, o advogado? Vocês levaram para o outro lado. Ele vai tirar a sua culpa daquilo que você fez. Mas ele não pode tirar a lei. A lei continua ainda vigorando. Né? Então, quando você procura Jesus como um pecador, como seu advogado, ele vai tirar a sua culpa. Não, eu vou assumir a sua culpa diante disso. Mas a lei permanece. Só que as pessoas religiosas que nós temos no mundo hoje, eles estão tirando a lei ao invés de tirar a culpa da pessoa. Então a lei você não precisa mais. Você percebe a diferença? E se não existe lei, eu preciso de advogado? Não. Quem vai falar que eu estou errado? Onde que você vai mostrar que eu estou errado? Não existe lei. Entendeu, queridos? Então veja, aqui olha, a lei cerimonial estava relacionada com o santuário. Então nós vamos ver como é que era o santuário naquele passado lá. Está no livro de Hebreus capítulo 9. Hebreus capítulo 9, pode abrir que nós vamos ler aqui, você acompanha na sua Bíblia aí. Hebreus capítulo 9, verso de 1 a 5. Veja que é Novo Testamento isso aí, foi escrito pelo apóstolo Paulo, o livro de Hebreus. Hebreus capítulo 9, verso de 1 a 5, diz esse texto para nós. Acompanha aí que eu vou ler aqui, você acompanha. Ora, a primeira aliança também tinha preceitos de serviço sagrado, e o seu santuário terrestre. Com efeito, foi preparado o tabernáculo, a parte anterior, onde estava o candeeiro e a mesa e a exposição dos pães, se chama o santo lugar. Por trás do véu se encontrava o tabernáculo, que se chama o Santo dos Santos, ao qual pertencia um altar de ouro para o incenso e a arca da aliança totalmente coberta de ouro, na qual estava uma urna de ouro contendo o maná. Então, aqui está mostrando como que era o santuário lá no Antigo Testamento. O santuário era composto de duas partes. A primeira parte era a parte chamada santo, o lugar santo. E a segunda parte, atrás do véu, era considerado o santo do santo, ou seja, o santíssimo. Era onde o sumo sacerdote entrava uma vez por ano para estar na presença de Deus. Então, aqui nós vemos como que era o santuário, onde era estabelecido a lei cerimonial. Continua dizendo aqui, ó, também tinha lá o bordão de Arão, que floresceu, e as tábuas da aliança, e sobre ela os querubins de glória, que com a sua sombra cobriam o propiciatório. Então ali, queridos, estava a arca da aliança, e ali dentro da arca nós tínhamos as tábuas da aliança, que eram as tábuas da lei. Então aqui era a formação do santuário no passado. E aqui, ó, a lei cerimonial estava relacionada com o santuário. Eu quero que vocês respondam para mim se está certo ou errado. O santuário era composto de duas partes, santo e santíssimo, está certo ou não? Então ali, ó, está certo, tá? O pátio era um lugar reservado para o povo, está certo ou não? Sim, porque o povo não podia entrar no santuário. Ali era só o sacerdote e o sumo sacerdote. O povo, a nação normal, eles ficavam no pátio só, tá? Outra questão, o ritual do santuário era regido por leis cerimoniais, certo ou errado? Certo? Ali era onde era feito o sacrifício para perdão dos pecados. Então veja, aqui a outra pergunta, como a morte de Cristo, com a morte de Cristo, o que ocorreria com a lei cerimonial? E agora você vai abrir lá em Daniel capítulo 9, verso 27. Abra a Bíblia aí, Daniel 9, 27.
o que o profeta Daniel revela para nós em relação ao santuário, em relação à morte de Cristo. Nesta profecia aqui, você entende bem legal aí a questão da morte de Jesus. Daniel 9, 27. O texto diz para nós, ele fará firme aliança com quem? Com muitos. Por quanto tempo? Por uma semana. E na metade da semana ele fará o quê? E ofertas de manjares. Então veja, por uma semana Jesus fez uma aliança com muitas pessoas, tá? Mas na metade da semana ele fez cessar, porque na metade da semana foi quando Jesus morreu. Ali ele foi preso, morreu, fez cessar o sacrifício. Aqui está relacionado, queridos, com algo muito importante da profecia no passado, tá? Que aconteceu. Estava mostrando como Jesus ia cessar o sacrifício ali, fazer aliança com muitas pessoas. Aqui ainda não é a morte dele. Aqui é algo que nós precisamos entender, o que estava acontecendo naquele período ali, e aqui está mostrando algo que em algum momento vocês vão aprender, que era a morte de Estevão. Porque até a metade da semana, o povo judeu ainda tinha a preferência, a prioridade pela pregação do evangelho, pela salvação. Mas como eles rejeitaram Jesus ali, Estevão foi o último pregador para eles. E Estevão foi morto na metade dessa última semana. Então veja, ali Jesus fez aliança com muitos. E a partir da morte de Estevão, o evangelho também agora chegou aos gentios. Paulo foi um chamado por Deus naquele momento lá, para pregar por gentios. Saiu das mãos dos judeus esse privilégio de estar pregando o evangelho para todo mundo. E passou aos gentios, chegando até nós hoje. Então aqui, olha o que continua dizendo. Ele aboliu na sua carne a aliança do quê? Efésios capítulo 2, verso 15. Abra esse texto aí, que é importante demais você entender esse texto. Efésios capítulo 2, verso 15. Olha o que está escrito aí. Esse texto é muito usado para dizer que a lei não permite, não precisa mais, tá? Mas o texto é muito claro. Podemos ler? Olha lá. Aboliu na sua carne o quê? Na forma de? Está claro ou não está? A Bíblia deixa claro, queridos, é na forma de ordenanças. Tá? Para que dos dois criasse em si mesmo um novo homem fazendo a paz. Ou seja, Jesus, ele aboliu os mandamentos na forma de ordenanças. Não é mais necessário, na carne dele agora, ele aboliu essa lei de ordenanças. Porque ele é o Cordeiro agora. Ele morreu por toda a humanidade. Ele morreu por mim e por você. Tá? Colossenses capítulo 2, verso 14, é outro texto usado para dizer que não precisa mais da lei. Colossenses capítulo 2, verso 14. Um pouquinho para frente aí de Efésios. O problema é que as pessoas, elas não se atêm ao texto que está escrito, e vai muito pelo que as pessoas falam. Então, Colossenses capítulo 2, verso 14, deixa claro para nós. Tendo cancelado o quê? O escrito da dívida, que era contra nós, e que constava de quê? Constava de quê? De ordenanças, tá? E ainda fala assim, olha, o qual não era nos era prejudicial, removendo-o inteiramente, fazendo o quê? O que Jesus encravou na cruz ali, queridos? Qual tipo de lei? A lei de ordenanças. Tá? Então, ele não aboliu os 10 mandamentos quando morreu na cruz. Ele aboliu a lei de ordenanças. Então, aqui você percebe claramente a Bíblia citando para nós esse texto. Só que eles usam essa expressão aqui,
removeu-o inteiramente encravando na cruz para os 10 mandamentos, para o sábado, por exemplo. Mas onde está escrito aqui que é os 10 mandamentos? Aqui está falando ordenanças, está muito claro. Continua aqui, para nós entendermos. A lei cerimonial, ela continua em vigor? Sim ou não? Não, porque não precisa mais. Então a lei cerimonial não continua em vigor. Ela seria cancelada? Sim, seria cancelada, porque Jesus morreu no nosso lugar. Outra pergunta, essa lei nunca existiu? Existiu, tá? Mas teve um tempo que ela ficaria em vigor. A partir desse tempo não precisaria mais. Então veja aqui, ó, o primeiro é falso, o segundo é verdadeiro, ela foi cancelada, e ali é falso também porque ela existiu, tá? A Bíblia nos ensina claramente que a lei cerimonial foi abolida na cruz. Mas o que dizer da lei dos 10 mandamentos? Mateus capítulo 5, versos 17. Olha o que Jesus diz sobre a lei dos 10 mandamentos. Vamos lá, me ajude aí. Capítulo 5, verso 17 de Mateus. E esta aqui é palavra de Jesus, tá? Ele diz assim: não penseis que vinha o quê? Revogar a lei ou os profetas. Eu não vim para revogar, eu vim para quê? Para cumprir. O verso 18, você está com ele aberto aí? O que está dizendo o verso 18? Em verdade vos digo, até que o céu e a terra passem, nem um i ou um tio jamais passará da lei, até que tudo se cumpra. O céu e a terra já passou? Não. O que Jesus falou aí? Nem um i ou um tio será tirado da lei, até que tudo se cumpra. Já se cumpriu tudo? Não. Eu posso tirar alguma coisa da lei dos 10 mandamentos? Não. E quando fala um i ou um tio, isto na linguagem hebraica é o menor sinal da escrita. Você não pode tirar nenhuma vírgula dos 10 mandamentos, até que tudo se cumpra. E aí vem o líder religioso dizendo que não precisa mais. Quem é que aboliu isso? Não foi a Bíblia, não foi Jesus. Então veja que aqui a Bíblia vai esclarecendo para nós de forma bem clara. Olha aqui, ó. Não penseis que vim revogar a lei ou os profetas, foi o que Jesus falou. Se alguém falar isso para você, essa pessoa é mentirosa, porque Jesus disse o contrário. Ele disse que não veio para tirar a lei, ele veio para cumprir a lei. Então, este aqui é extremamente importante, porque aqui em João capítulo 15, versos 10, olha a atitude de Jesus em relação aos mandamentos. Ele fala assim: se guardares os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, assim como também eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai, e no seu amor permaneço. A atitude de Jesus, queridos, foi manter os mandamentos de Deus, de viver os mandamentos de Deus. E ele fala que isso faz com que a gente permaneça nos mandamentos dele, tá? Permaneça no amor de Cristo, porque os mandamentos são importantes para nós. João capítulo 15, versos 10. Tiago capítulo 2, versos 10 a 12. Abra aí a Bíblia, Tiago 10, capítulo 2, versos 10 a 12. Aqui você vai ver a importância de você guardar todos os mandamentos. Todos os mandamentos. Capítulo 2 de Tiago, lá pertinho de Apocalipse lá, versos 10 até o versos 12. Diz assim: pois qualquer que guarda toda a lei, mas faz o quê? Tropeça em um só ponto, se torna o quê? Culpado de todos. Então, quantos mandamentos eu tenho que guardar? Todos. Porque se eu tropeçar em um só ponto da lei, o que acontece comigo? Eu sou culpado de todos. Você não precisa roubar um carro para você ser um transgressor da lei.
Se você passar no farol vermelho, você já é um transgressor da lei. Entendeu? Então veja, quando a gente tropeça em um só ponto da lei, a gente já se torna culpado de todos. Você está como um transgressor da lei. Então, queridos, a Bíblia está dizendo que nós temos que guardar toda a lei. Porque ele fala assim, olha, porquanto aquele que disse não adulterarás, também ordenou não matarás. Tá? E aí continua dizendo, ora, se não adulteras, porém matas, vens a ser transgressor da lei. Falai de tal maneira e de tal maneira procedei, como aquele que hão de ser julgados pela lei do quê? A lei da liberdade. Por que a Bíblia chama os 10 mandamentos da lei da liberdade? Porque quando você é obediente à lei, você vive em liberdade. Quando você transgride a lei, você vive fugindo, escondido, não tem liberdade. Interessante que uma vez um pastor da igreja adventista, ele foi convidado para almoçar com famílias de outras religiões, e lá pediram para ele fazer uma oração, e ele fez uma oração, e aí alguns falaram assim, olha, vocês são guardadores da lei, né? Vocês estão errados, porque nós não precisamos mais guardar o sábado hoje, o sábado é do Antigo Testamento, dos judeus, nós não precisamos mais. Aí o pastor virou para aquelas pessoas e falou assim, eu posso concordar com vocês, mas vocês lá na sua igreja, vocês adulteram? Não, mas vocês podem adulterar, não tem problema nenhum. Aí perguntou lá, vocês cometem assim, homicídio, vocês matam as pessoas e não tem problema nenhum? Ele falou, não, lá a gente não faz isso também. Por que vocês não fazem? Vocês podem matar também, não tem problema nenhum. Por que só um mandamento que eu não posso ter? Eu não preciso mais. Então eu posso adulterar, eu posso falar mal das pessoas, eu posso roubar, porque a lei não existe mais. Porque uma vez que eu tropeço só num ponto da lei, eu sou culpado de todos os outros. Percebe, queridos? Que é importante a gente entender essas coisas. A lei, ela nos dá liberdade. E essa foi a atitude de Jesus. Guardar todos os mandamentos da lei e permanecer no amor do Pai. E Ele nos ensina isso. A fé em Cristo, ela anula a nossa obrigação de seguir os 10 mandamentos? Eu tenho fé em Jesus. Eu amo Jesus, eu sirvo a Ele, eu estou livre de guardar os mandamentos? Então vamos ler esse texto na sua Bíblia aí. Romanos, capítulo 3, verso 31. Olha o que o apóstolo Paulo fala aqui no livro de Romanos. Já achou? 3:31. Olha que texto interessante aqui. O apóstolo Paulo pergunta assim: anulamos, pois, a lei pela fé? O que ele mesmo responde? Não, de maneira nenhuma. Antes confirmamos a lei. Antes confirmamos o quê? A lei. Então a fé não anula a lei. Antes a gente tem que confirmar a lei. Porque olha um pouquinho para mim. Eu conheço a lei de Deus, eu obedeço às leis de Deus, eu tomei a decisão de ser fiel a Deus, mas de repente eu sou testado, eu sou provado a transgredir um dos mandamentos de Deus. E aí eu estou cheio de dificuldades, por exemplo, para seguir essa lei. Por exemplo, eu estou trabalhando e de repente lá eu tenho que transgredir essa lei. E aí eu olho para essa tentação e puxa vida, mas eu amo Jesus. Eu decidi servir a Jesus. Mas eu preciso agora transgredir a lei. Eu pergunto para vocês, eu estou tendo fé ou não? Não. Por isso, antes, nós confirmamos a lei. A lei mostra que eu tenho fé. Porque quem é que está pedindo para eu ser obediente à lei? É Deus.
E se ele está pedindo para eu ser obediente à lei, o que ele vai fazer se eu for obediente com ele? O que ele vai fazer? Ele vai cuidar de você. Agora, se eu desobedeço, eu preciso que Deus cuide de mim? Não, porque eu estou achando que eu vou resolver o meu problema. Então, a fé, queridos, ela é importante para nós. Mas eu mostro que eu tenho fé a partir da minha obediência. Entendeu? Isso é importante. As pessoas vão olhar para você e falar assim, não, essa pessoa é uma pessoa de fé. Então, aqui o apóstolo Paulo está ensinando isso aqui, nós não anulamos a lei pela fé, tá? Antes nós confirmamos a lei. Ele continua dizendo aqui, olha, João capítulo 2, 1 João 2,6. Abra aí, nós estamos partindo para o final já do estudo. 1 João capítulo 2, verso 6, lá pertinho de Apocalipse. Primeiro João capítulo 2, verso 6. O que Jesus espera de mim e de você? Já acharam? Podemos ler? Aquele que diz que permanece nele deve fazer o quê? Assim como ele andou. O que ele espera de mim e de você? Que a gente siga o exemplo dele. Entendeu? É isso que ele espera. Você diz que permanece nele. Ah, eu sou de Jesus. Jesus me abençoa, Jesus responde minha oração, Jesus cuida de mim. Então você deve fazer o que também? Dar o exemplo. Ir pelo caminho de Jesus. Ser uma pessoa obediente às leis que ele estabeleceu para nós. Entendeu? Olha que alegria que é. Você saber que você se ajoelha diante de Deus para fazer algum pedido para Ele, importante para a sua vida, e você saber que você está em paz com Deus. E Ele vai te responder. Porque você está sendo fiel a Ele. Agora você transgride os mandamentos e vai se ajoelhar diante de Deus de que forma? Entendeu? Então é importante demais a gente entender isso aqui, para que a gente não procure servir a Deus de qualquer jeito, mas seja obediente a Ele. Devemos andar assim como Ele andou. Aí mesmo em 1 João, capítulo 5, versos 2 e 3, você já está com a Bíblia aberta aí? 1 João, capítulo 5, versos 2 e 3. O texto fala assim, nisto conhecemos que amamos os filhos de Deus, quando amamos a Deus e praticamos o quê? Os seus mandamentos. Porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos. Ora, os seus mandamentos não são o quê? Penosos. Os seus mandamentos são penosos. Sabe quando os mandamentos são penosos para nós? Quando a gente não tem fé. Quando a gente duvida do poder de Deus. E Deus está pronto para cuidar de você. Então os mandamentos de Deus não são penosos, eles são prazerosos. Quando você obedece e fala assim, nossa, por exemplo, o sábado, você olha e fala assim, nossa, eu não vi a hora de começar o sábado. Né? E o sábado traz um alívio para você, uma alegria. Você vai estar na presença de Deus, você vai se encontrar com os irmãos, vai estar adorando a Deus. Quando termina o sábado, você está pronto para começar uma nova semana. Então o sábado é prazeroso para nós. Não é um problema. Não é um peso para você. Você respeitar pai e mãe, você não matar, não adulterar, não falar falso testemunho, você não cobiçar as coisas do próximo, você amar a Deus, não usar o nome de Deus em vão, você obedecer a Ele, entende? Você ter só Deus como seu Deus ali, não ter outros deuses na sua vida. Isso é muito prazeroso para nós, queridos. É uma alegria. Você saber que você está fazendo o que é certo
e que no final dessa caminhada você vai se encontrar com Jesus, para viver com Ele para sempre. Que alegria é isso para todos nós. Olha aqui, o livro de Eclesiastes, capítulo 12, versos 13. Eclesiastes 12, 13. Eclesiastes, capítulo 12, versos 13. Depois de Provérbios aí, você acha Eclesiastes. Salmo, Provérbios, Eclesiastes. O texto fala assim: de tudo o que se tem ouvido, a suma é o quê? Porque esse é o dever de todo adventista. De quem que é o dever? Todo homem. Não é para os adventistas aqui. É para toda a humanidade. Não é só para os judeus. É para toda a humanidade. Aqui está falando assim, de tudo que você tem ouvido na sua vida. O resumo de tudo, é o que está dizendo aqui. O resumo de tudo é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos. O temor de Deus, o respeito, a obediência, a reverência diante de Deus. E a guarda dos seus mandamentos. Porque isso aqui é um dever de todos os homens. Eu vou ler o verso 14 também. Porque diz assim: porque Deus há de trazer a quê? A juízo todas as coisas, até as que estão escondidas, quer sejam boas, quer sejam más. Tá? Então o dever de todos nós é o quê? Temer a Deus e guardar os seus mandamentos. Lembrar, queridos, que nós todos participaremos de um juízo de Deus. E no juízo, todas as coisas vão ser trazidas à tona. Até aquelas que estão escondidas, que só você sabe. Tá? Tem muita gente que comete pecadinhos escondidos por aí. Ah, mas isso aqui ninguém vai saber. Não tem problema nenhum. Ah, eu estou viajando, estou longe, né? O Bruno, né, Bruno? Ah, estou lá no outro país, ninguém me conhece, ninguém sabe da minha família, sabe que eu sou... Então, todas as coisas vão ser trazidas a juízo, até que elas estão escondidinhas. Então Deus dá oportunidade para nós, para quê? Para se arrepender, né? Para você se ajoelhar na presença dele, pedir perdão, buscar a Jesus como advogado seu para te defender, para perdoar os seus pecados. Você se arrepender, abandonar, deixar isso de lado, fazer a vontade de Deus. Que alegria isso, queridos. Que alegria. Nós somos pecadores ou não somos? Nós somos pecadores, nós cometemos erros. Mas nós temos um advogado que nos defende. Né? Nós somos miseráveis como qualquer pessoa deste mundo. Né? E muitas vezes somos até piores do que as pessoas que estão lá fora, que não têm conhecimento. Porque tendo conhecimento a gente comete alguns erros que não devíamos cometer. Mas nós temos a oportunidade de buscar Jesus para perdão dos nossos pecados. Reconhecer, voltar atrás, fazer a obra de Deus. Isto é maravilhoso para nós. E Deus, Ele está pronto a nos obedecer, a nos atender. Para nós terminarmos, queridos, olha aqui, a suma é temer a Deus e guardar os seus mandamentos, porque é dever de todos os homens, e os mandamentos de Deus não são penosos para nós. Aqui no livro de Salmo, eu vou ler com vocês aqui na frente, a lei do Senhor é perfeita, o salmista diz isso aqui, e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. Os mandamentos do Senhor é puro e ilumina os olhos. O temor do Senhor é límpido e permanece para sempre. Os juízos do Senhor são verdadeiros e todos igualmente justos. São mais desejáveis do que o ouro, mais do que muito ouro depurado, tá? E são mais doces do que o mel e o destilar dos favos. Além disso, por eles se admoesta o teu servo, em os guardar a grande recompensa. Deus tem grande recompensa para nós. E Ele vai manter estas recompensas para todos aqueles que obedecem a Ele.
Então, queridos, nós temos 4 tipos de leis na Bíblia. As civis, cerimoniais, as leis de saúde e a lei moral, que foi escrita por Deus. As outras 3 leis foram escritas pelo próprio Moisés, tá? Sobre a orientação de Deus. Mas as leis, elas vigoraram, a lei cerimonial até a morte de Cristo. Jesus, ele seguia os 10 mandamentos e a fé não anula a lei, antes confirma. A obediência é o resultado da salvação e não a causa da salvação. Tá? Nós obedecemos porque nós amamos a Cristo. E eu pergunto para você, você aceita a lei cravada na cruz, que a lei cravada na cruz foi a lei cerimonial e não a lei moral? Você aceita isso? Muito bem. Você crê que Jesus está guiando você para que você conheça toda a verdade? Sim ou não? Amém. Você quer, a partir de hoje, também guardar os 10 mandamentos da lei de Deus? Sim ou não? Sim, muito bem. Que Deus abençoe você. Então, tendo respondido essa lei aqui, nós vamos cantar agora para terminar a programação, mas o próximo estudo vai ser a lei de Deus, tá? Os 10 mandamentos. É o próximo estudo para o próximo domingo. Eu quero convidar você para nós ficarmos em pé. Deixa eu perguntar, alguém aqui tem alguma pergunta para fazer? Alguém tem alguma pergunta que eu possa responder? Não faz pergunta difícil, não. Tá tudo certo? Quando fica em silêncio, tem 2 coisas que podem acontecer. Ou entenderam tudo ou não entenderam nada. Deu para compreender direitinho? Deu? Ficou bem explicadinho? Então tá bom. Tendo dúvida, pode me procurar aqui, igreja, a gente vai responder para você. Vamos lá, a tua lei.